Bom dia, quarto ano. Seguimos para mais um vídeo, uma videoaula, mais uma aula. Hoje teremos aula de História. Hoje é dia 8 de abril de 2020. E para que nós possamos fazer essa atividade de hoje, eu convido vocês a pegarem um livrinho de História e abrirem na página 18. Lá na página 18 você vai colocar a data de hoje e vai fazer a leitura das páginas 18 e 19 com muita atenção. Elas falam um pouquinho do tempo e a história, que na verdade são duas palavras que caminham juntas. Por quê? Acontecimentos históricos aconteceram em um tempo, em um momento. E aquilo que aconteceu, às vezes, há tanto tempo atrás, influencia diretamente naquilo que nós estamos vivendo hoje. Quando a gente fala, por exemplo, de proclamação da República, foi algo que aconteceu há tantos anos atrás. Mas se hoje nós somos uma república, é porque isso aconteceu em um tempo, influencia naquilo que nós vivemos hoje. E assim a gente pode colocar que todas as coisas, todas as vivências, experiências que nós temos hoje, elas vão influenciar de alguma forma no nosso futuro. A nível pessoal, a nível familiar e também, claro, dependendo do que for, a nível de nação, a nível de mundo. Por exemplo, uma criança que se dedica, que estuda, que lê muito, que faz atividade, que busca estar sempre aprendendo, é fato que essa criança vai continuar com esse hábito de estudar e se dedicar e possivelmente vai conseguir fazer uma boa faculdade, arrumar um bom emprego e ter uma boa qualidade de vida no futuro. Se essa criança não tem esse hábito de estudar, de se dedicar, de caprichar, ela possivelmente não vai conseguir alcançar esse objetivo no futuro. Então, a ação de hoje vai influenciar diretamente no futuro dessa criança, dessa pessoa. E assim é com tudo na nossa vida. Quando nós percebemos, por exemplo, quando nós falamos lá dos aviões que a gente vê hoje. Hoje nós vemos os aviões, voando no céu e a gente tem que pensar que há muitos anos atrás, isso não passava de um sonho louco e que houve uma pessoa, aqui no Brasil, no nosso caso, Santos Dumont, que construiu o primeiro avião que nada tem a ver com o que nós vemos hoje. Mas se não fosse a descoberta do Santos Dumont, dos mecanismos de preparar um avião, talvez nós não tivéssemos esse meio de transporte maravilhoso, ultra rápido, muito moderno que nós temos hoje. Então, a ação do Santos Dumont, antigamente, resultou em uma modificação histórica que nos traz ao que nós temos hoje. Claro, hoje nós temos evolução tecnológica, que naquela época ainda não tinha, era tudo ainda muito simples, muito precário, mas o que eu quero mostrar para vocês é que as coisas de hoje, elas são influenciadas por coisas que aconteceram há muito tempo atrás. Eu tenho aqui para mostrar para vocês, que vou mostrar daqui a pouquinho também no nosso chat Tira Dúvidas, esse relógio. Reparem nesse relógio aqui. Antigamente, esse relógio era famoso, era caro. Os homens ricos da época utilizavam esse relógio, que era um relógio de bolso. Na época que havia esse relógio aqui, não havia o relógio de pulso, mas foi uma adaptação de um relógio mais prático, mais anatômico, que eles começaram a pensar uma forma de prender esse relógio no pulso. Então, na época que lançaram esse relógio, não imaginaram que hoje nós teríamos um relógio com acesso à internet, por exemplo. Mas tudo começou com um relógio pequenininho, já que antes desse tiveram muitos outros relógios também. Esse aqui também é reflexo de um relógio antigo, mais antigo ainda. E é interessante nós pensarmos isso, que as coisas que aconteceram no nosso passado, elas influenciam diretamente no nosso presente. E a nível de mundo, então, nós vemos muita coisa. Nós vemos, por exemplo, guerras que aconteceram por questões de conflitos entre países. Não começou a guerra do nada. Houve toda uma história que levou àquela guerra. Hoje nós estamos com a questão do coronavírus, não é? E uma das formas de prevenir o coronavírus é evitar aglomerações. Uma coisa que culturalmente o nosso país, de modo geral, as pessoas fazem. A gente visita lugares que estão muito cheios. Para a gente é muito natural ter muitas pessoas no mesmo ambiente. E ter muitas pessoas no mesmo ambiente nunca foi saudável, porque é um risco de proliferar doenças. Mas nós nunca tivemos o cuidado de pensar nisso de uma forma diferente, porque não havia essa preocupação. A partir de agora, quando nós formos pensar
né, a nível de daqui a uns meses, quando nós começamos a nossa rotina normal do dia a dia, quando nós estivermos num lugar muito cheio, eu duvido que a gente não vai pensar assim, ó, e não vou ficar aqui não, porque proliferam doenças. É um cuidado que a gente vai ter, hábitos que passam a ser adquiridos por algum acontecimento ruim. Hábito de lavar as mãos, por exemplo, é algo que as pessoas, eu espero eu pelo menos, né, que continuem com esse hábito que começou por um tempo na história. O Covid-19, ele é um acontecimento ruim, um acontecimento triste, mas que está marcando a história do ano de 2020. E essa história, ela vai ser contada muitas vezes. Quando você for adulto, vai contar para seus filhos assim, quando eu estava na escola ainda, lá no 4º ano, houve uma pandemia mundial, foi mundial, a maioria dos países do mundo sofreram com essa doença, pessoas morreram, pessoas ficaram doentes, né? Pessoas ficaram internadas, eu não pude ir para a escola. Você vai contar que ficou aí o mês inteiro sem escola, estudando online, foi assim que você começou a estudar de forma EAD, educação à distância. Então, uma coisa que está acontecendo hoje, que parece insignificante, mas que vai marcar de alguma forma o nosso futuro. Nunca mais nós veremos a educação como a gente está vendo hoje. Nunca mais a gente vai ver a questão de lavar as mãos como nós estamos vendo hoje. Então, tempo e história são duas palavras que caminham juntas, porque o tempo influencia diretamente na nossa história. Quando a gente fala de tempo histórico, a gente fala de um conjunto de acontecimentos, várias coisas que podem acontecer na nossa vida ou na nossa nação, que marcam um tempo histórico. Então, quando a gente fala de tempo histórico, a gente pensa assim, por exemplo, essa pandemia que está acontecendo agora, está marcando um tempo histórico. Um tempo onde as pessoas ficaram sem trabalhar, sem poder ir à rua, sem poder estudar, tendo que redobrar os cuidados de higiene, tendo que aprender a lavar as mãos adequadamente. Então, está contando a história de um tempo. Por isso, nós chamamos de tempo histórico. No nosso livro, você vai ler sobre isso na página 18 e na página 19. E você vai realizar atividade que está muito simplesinha na página 20 e na página 21. Lembrando aqui que na página 19, ele fala um pouquinho também de formas como a gente conta esses fatos que aconteceram na história. Então, por exemplo, eu tenho aqui um relógio, ele é um objeto, e ele me conta hoje uma coisa que aconteceu há um tempo atrás, ele conta como eram os relógios antigamente. Essas formas de contar a história, como nós aprendemos já nas nossas últimas aulas de história, ainda na escola, não precisam ser apenas objetos. Até a transmissão oral, coisas que as pessoas falam, contam uma história. Então, nós quando paramos para ouvir as histórias da vovó, do vovô, que contam como se conheceram, o vovô conta como era o carro deles de antigamente, o bisavô conta como foi a época da guerra. Essa linguagem oral, a forma das pessoas contarem acontecimentos da sua vida, também fazem parte de uma forma de contar a nossa história, também documentam a nossa história, ok? Então agora, dá uma pausinha no vídeo, vai lá no seu livro, realiza a atividade das páginas 18, 19, 20 e 21. Não acabou por aqui. Eu vou estar fazendo um novo vídeo com a próxima atividade do nosso livro, tá bom? Até já!